Carros mais baratos de manter. Para quem acompanha os vídeos aqui do canal, sabe que eu sempre trago levantamento de preços de peças de trocas periódicas preventivas de vários carros em vários segmentos diferentes. E agora, depois de vários conteúdos nesse sentido, eu resolvi trazer um ranking com os mais baratos de manter que eu já pesquisei aqui para o canal. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E para quem está chegando agora aqui no canal, para se situar um pouco melhor, a lista de peças ela é composta por pastilhas de freio, discos de freio, velas, pneus, óleo de motor, correia de acessórios, correia Poli-V, correia dentada, ou se o carro trabalha com corrente, eu não coloco no somatório final de peças porque não é um item de troca periódica preventiva, eu só somo quando é correia dentada, além de filtro de ar, filtro de óleo, combustível, de ar-condicionado também e um jogo com 4 amortecedores. Então, essa é a lista de peças. E apesar dos valores não mudarem muito ao longo do tempo, eu resolvi filtrar aqui pelos vídeos que eu gravei nos últimos 12 meses, ou seja, ali de meados de maio, junho até hoje. Então, vamos começar aqui com o 25º da lista. Renault Clio Expression 4 portas, ano 2015, aqui equipado com motor 1.0 16 válvulas flex, o D4D, e câmbio manual de 5 marchas. É um carro que está custando hoje aí na tabela FIPE, cotada em junho de 2022, R$ 29.990. E a cesta de peças dele ficou em R$ 3.972. Um carro popular, compacto, de preço mais acessível, econômico, porém que tem como pontos negativos principais ser um pouco mais desvalorizado que seus concorrentes e um carro de pouco espaço interno, mas se você encontrar um desse bem cuidado, pode ser uma boa opção de compra. Em 24º lugar temos o Nissan Versa SL, ano 2012, equipado com motor 1.6 16 válvulas, o HR16DE Flex e câmbio manual de 5 marchas. É um carro que está hoje na tabela FIPE a R$ 34.298. E a cesta de peças dele ficou em R$ 3.939. Excelente carro, com um motor bem resistente, confiável, de ótimo desempenho e ótimo espaço interno, dá show em muito sedã médio, principalmente ali nos bancos traseiros. Porém, como ponto negativo desse carro, as peças de acabamento costumam ser um pouco mais caras comparado com seus concorrentes e o seguro acaba ficando um pouco mais caro nesse carro também. 23º da lista, Volkswagen Gol G6. Básico, 1.0, 4 portas, flex, ano 2014, câmbio manual de 5 marchas, MQ200. Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 38.035 e a cesta de peças dele ficou em R$ 3.908. Esse vídeo foi ao ar em outubro de 2021, então você pode conferir esses valores ao final desse vídeo. Vou deixar a playlist lá com todos os vídeos que eu já fiz. É um carro de boa revenda, bem valorizado, porém você tem que ficar atento com o motor dele, porque esse EA111 1.0 deu vários problemas aí, principalmente de lubrificação. Eu falo isso mais em detalhes nesse vídeo que eu vou deixar nos cards aqui em cima, mas além disso é um carro que também tem um acabamento mediano tendendo a fraco, Costuma apresentar vários ruídos internos bem comuns aí da linha Volkswagen, mas também tem um preço razoável de peças. Passando para o 22º, temos o Volkswagen Santana MI 2003 com motor 1.8 8 válvulas AP a álcool, câmbio manual de 5 marchas, tabela FIPE dele hoje está em R$ 16.237 e o valor de peças dele, total somatório, ficou em R$ 3.897. Esse vídeo ele é um pouco mais recente, foi ao ar em fevereiro de 2022. É um carro com excelente motor, bem confiável, resistente, que não quebra com facilidade, tem um bom desempenho, porque apesar de ser um sedã médio, é um carro bem leve, porém não é dos mais estáveis ao fazer curvas, tem calibragem de suspensão mais voltada para o conforto e também não é dos mais seguros em caso de colisão, tem uma plataforma um pouco mais antiga, então é algo para ficar atento. 21º da lista, Volkswagen novamente, agora um Golf Sportline 1.6 8 válvulas flex, motor EA111, esse EA111 1.6 já é um pouco mais confiável. Eu falo disso
lá naquele vídeo exclusivo sobre motores EA111. Mas aqui é um 2012, equipado com câmbio manual de 5 marchas, tabela FIP dele hoje está em R$ 50.393. E a cesta de peças ficou em R$ 3.861. É um excelente carro com uma boa lista de equipamentos, um carro de presença, estabilidade ótima, curva com segurança, não rola carroceria com facilidade, projeto mais moderno para a época, obviamente, mas tem um seguro caro, é um carro bem visado para roubo, peças de acabamento, em compensação, podem ser um pouco mais caras, e o acabamento interno em si não é dos melhores, não tem materiais tão refinados comparados com outros aí da mesma categoria, e que pode apresentar também ruídos internos, assim como vários outros da linha Volkswagen. 20º lugar, Ford New Fiesta Titanium, 4 portas, ano 2014, equipado aí com o moderníssimo motor 1.6 Sigma, 16 válvulas, flex e câmbio manual de 5 marchas, o IB5. Tabela FIP dele hoje está em R$ 44.295. E a cesta de peças dele ficou em R$ 3.836. Bem acessível para a sua categoria, eu diria. Esse vídeo tem mais tempo um pouco, que ele foi ao ar em agosto de 2021. Mas o New Fiesta é um carro de ótimo desempenho, consumo excelente, porém que está um pouco desvalorizado hoje no mercado, principalmente pela Ford ter desativado suas linhas de montagem aqui no Brasil. Isso tornou a revenda desse carro um pouco mais difícil. Além disso, o espaço interno para quem vai no banco traseiro ali é bem limitado. Então, se você quer mais espaço interno, talvez não seja a melhor das opções. 19º da lista, Volkswagen novamente, Gol G4 1.6 Power, ano 2007, flex, câmbio manual de 5 marchas, carro de excelente custo-benefício, tabela FIP dele hoje está em R$ 24.240. E a cesta de peças ficou em R$ 3.815. Esse vídeo foi ao ar bem recentemente, agora em maio de 2022, mês passado. Então tá bem atualizado aí também. Pontos positivos desse carro é o motor bem resistente, confiável, como todos aí da linha AP. Desempenho muito bom para o peso leve que esse carro tem. Porém o acabamento é fraco, utiliza plástico duro, que faz bastante ruído. É um acabamento mais minimalista, principalmente ali no quadro de instrumentos. Muita gente não gostou na época e não gosta até hoje. E por algumas outras razões, esse carro acaba se desvalorizando um pouco mais do que o seu antecessor, que era o Gol G3. 18º da lista, Volkswagen novamente, mas agora vamos num carro um pouco mais novo. Voyage Comfortline G6, 1.6 8 válvulas, flex, ano 2013, câmbio manual de 5 marchas. Tabela FIP dele hoje está em R$ 40.260. E a cesta de peças dele ficou em R$ 3.796. Para um sedã compacto, eu diria que está um preço bem acessível para você manter um carro desse. É um carro de ótimo desempenho, revenda muito boa também e com uma boa lista de equipamentos também comparado com vários de seus concorrentes. Porém, assim como vários da linha Volkswagen, o acabamento apresenta ruídos internos, não é dos melhores. 17º da lista, Chevrolet Prisma Max, ano 2011, motor 1.4 8 válvulas flex, é o GM Família 1, bem famoso por ter uma manutenção bem acessível. Aqui também equipado com câmbio manual de 5 marchas. Tabela FIP desse carro hoje está em R$ 27.210 e a cesta de peças dele ficou em R$ 3.782, o que é ótimo para a sua categoria. É um carro com motor bem resistente, confiável, que não quebra com facilidade, consumo muito bom aí nessa linha de motores 1.4 e o porta-malas do Prisma também é um dos grandes pontos positivos, 439 litros de capacidade. Novamente repetindo, para a categoria dos sedãs compactos, está ótimo. Porém, o espaço interno ele é bem reduzido, é um carro baseado na plataforma do Celta e o acabamento também é da mesma forma, é de sedã compacto, plástico para todo lado. Mas pode ser uma boa opção de compra se você está pensando em um carro econômico e barato de manter. 16º da lista, vamos na Fiat agora, Palio Attractive 2014, equipado com motor 1.4 8 válvulas, já é o Fire Evo Flex. Esse aqui é o Palio de plataforma nova, né? Seria a segunda plataforma dele, né? Mas de quinta geração. Equipado aí com câmbio manual de 5 marchas, C513, que não tem dos melhores engates, mas é um câmbio bem competente, bem resistente e confiável. Tabela FIP dele hoje está em R$ 36.764 e a cesta de peças dele ficou em R$ 3.735. Também bem acessível, já é um carro de porte um pouco maior, tem um ótimo espaço interno, assim como o acabamento também melhorou bastante aí na linha Fiat. Motor bem resistente, confiável, linha Fire,
já vem por anos equipando vários carros da Fiat, então sem sustos, peças são baratas, obviamente, e como ponto negativo principal desse carro eu diria que o desempenho dele não é muito bom. A carroceria ficou um pouco mais pesada, para esse motor 1.4 aí de 88 cavalos aproximadamente no etanol, não é o mais adequado. Mas se você não tiver com muita pressa, também pode ser uma boa opção de compra. 15º da lista, Fiat novamente, Palio, porém agora o de quarta geração, aqui é um ELX, ano 2010, equipado com o mesmo motor 1.4 Fire Flex. Porém aqui ele ainda não é o Evo, então ele tem uns 3 cavalinhos a menos, mas na prática, pela carroceria ser bem mais leve do que a de geração mais nova, é um carro que tem um desempenho ligeiramente melhor. Tabela FIP dele hoje está em R$ 30.856 e a cesta de peças dele ficou um pouco mais barata, R$ 3.698. Esse vídeo também foi ao ar recentemente, em maio de 2022. Como pontos positivos principais, motor muito bom, acabamento também excelente e uma revenda muito boa. É um carro que vende com facilidade, não desvaloriza muito. Porém, como ponto negativo, por ter uma carroceria um pouco mais compacta, né? Era a primeira plataforma do Palio, então o espaço interno é um pouco mais reduzido. Passando aqui para o 14º da lista, temos o Ford Fiesta Hatch, ano 2013, equipado com motor 1.6 8 válvulas Zetec Rocan. E para quem conhece esse motor, sabe que ele trabalha com corrente de distribuição, que, como eu disse, não é um item de troca periódica preventiva, então um item a menos na lista de peças, então ela acaba ficando um pouco mais barata, ficou em R$ 3.693. E como pontos positivos principais de um carro desse, primeiro aqui, motor, se você cuidar bem dele, principalmente da parte de arrefecimento, você não vai ter maiores problemas. Além disso, é um carro de bom espaço interno, teto um pouco mais alto, ótimo para a categoria. Porém, como pontos negativos, o acabamento não é dos melhores, mas também não dá para exigir muito mais disso de carros de entrada. E é um carro um pouco mais desvalorizado, tanto pelo fator Ford em si, quanto pelos preços de peças de acabamentos externas, né, peças estéticas, que costumavam ser um pouco mais caras que os seus concorrentes, por exemplo, que um Celta, que um Gol, um Palio. Então, algo para ficar ligado, mas também pode ser uma boa opção de compra com certeza. Em 13º lugar, vamos de Chevrolet Astra Hatch Advantage, ano 2011, motor 2.0, 8 válvulas flex GM Família 2, 140 cavalos, o último ano do Astra aqui no Brasil. Para quem fala que motor 2.0, carro de porte maior não tem manutenção barata, esse aqui foge à regra, porque a cesta de peças dele ficou em R$ 3.685. E esse motor, como trabalha com correia dentada, aqui foi incluso o valor dessa peça. Então, mesmo assim, ficou até mais barato que o Fiesta, que é um carro compacto. Olha que interessante. Tabela FIP desse carro hoje tem R$ 32.866. Pode ser uma excelente opção de compra. Ele é equipado com câmbio manual de 5 marchas, o F17 Plus WR, de relações alongadas, para tentar bater de frente com um dos poucos pontos negativos que esse carro tem, que é o consumo de combustível. Mesmo você andando de forma tranquila, esse carro tende a gastar um pouco mais. Tirando isso, é um carro também que é um pouco baixo em relação ao solo, você tem que ficar um pouco mais atento nas lombadas, nas rampas de garagem, mas em compensação é um carro de excelente motor, que não quebra com facilidade, de peças baratas, como eu falei, ótimo desempenho. Esse motor de 140 cavalos faz esse carro brilhar nas ultrapassagens e, além disso, tem um ótimo acabamento interno, painel com material macio ao toque, bancos em veludo, forros de porta da mesma forma, uma boa lista de equipamentos nessa versão Advantage. Então, excelente carro aí na faixa dos 33 a 35 mil, dependendo da quilometragem que você encontrar. Em 12º lugar temos o Volkswagen Santana novamente, mas aqui no ano 2000 com motor 2.0, 8 válvulas e a gasolina. É o mesmo motor AP, porém de cilindrada maior e abastecido com combustível fóssil. Câmbio manual de 5 marchas, tabela FIP desse carro hoje tem R$ 16.199, mas sabemos que o Santana hoje em dia, dependendo da conservação da quilometragem, pode ter anúncios na internet hoje dele aí em preços bem variados, então fique ligado. Mas é um carro de peças de manutenção preventiva bem baratas. A lista dele aqui ficou em R$ 3.564. Outro carro de porte médio com preços de peças bem acessíveis. Excelente motor, bem resistente, durável, de ótimo desempenho. Porém, como eu falei lá no Santana Etanol,
Esse aqui também não tem boa estabilidade e a segurança a bordo em caso de colisão também não é das melhores. 11º da lista, vamos de GM aqui novamente. Celta Life, 4 portas, ano 2008, motor 1.0, 8 válvulas GM família 1, né? Aqui é o VHC Flex. E câmbio manual de 5 marchas, o F17-HR. Um câmbio de relações um pouco mais curtas, não muito adequado para longas viagens aí em alta velocidade, eu diria. Mas a tabela FIP desse carro hoje está em R$ 19.039 e a cesta de peças dele ficou em R$ 3.392. Bem acessível. O Celta é sempre um carro bem barato de manter e um carro mais voltado para um uso urbano, um carro para você que quer economizar combustível ali no dia a dia, que é um carro para ir para o trabalho, de excelente motor, que não quebra com facilidade, bom consumo e compacto, fácil de encontrar vagas para estacionar. Porém, não é dos mais estáveis em altas velocidades, como eu disse, não é um carro muito recomendável para viagens, não tem muita segurança a bordo em caso de colisão e o porta-malas é pequeno, apenas 260 litros de capacidade. Mas vamos para o top 10 agora dos carros mais baratos de manter. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E em 10º lugar temos o Chevrolet Celta novamente, porque aqui é na versão LT, também com 4 portas, porém ano 2015. Olha que curioso, o mais novo ficou ligeiramente mais barato de manter do que o mais antigo. Aqui, mesmo o motor 1.0 8 válvulas, porém ele é um pouco mais atualizado. Agora é chamado de VHCE, que ficou um pouco mais potente, mais econômico e um pouco mais eficiente também. O câmbio não mudou, é o mesmo F17-HR. A tabela desse carro hoje tem R$ 34.335 e a cesta de peças dele ficou em R$ 3.377. Foi praticamente um empate técnico com o Celta 2008, né? Dependendo da data que eu pesquisei aqui, os preços de peças, claro que vão ter leves variações de preço, né? O vídeo do Celta 2008 foi ao ar em julho do ano passado. Já o do Celta 2015 foi ao ar agora em abril desse ano. Então, os preços mudaram um pouco nesse meio tempo. Mas é um carro que conserva todas as qualidades e pontos de atenção do 2008. Então, nem vou me delongar muito aqui nisso. Vamos para o 9º da lista, Chevrolet novamente, compacto, mas agora é o Classic LS, ano 2014, com o mesmo motor do Celta, VHCE 1.0, e o mesmo câmbio também. Tabela FIP dele tem R$ 29.175 e a cesta de peças ficou em R$ 3.373. Também tem os mesmos pontos positivos do Celta, de ser um carro bem resistente, confiável, de peças baratas, com ótimo consumo de combustível e ainda tem a vantagem de ser um sedã compacto com um bom porta-malas de 390 litros de capacidade. Então, para você que está pensando num Celta, mas precisa de mais espaço para bagagens, dá para pensar aqui no Classic LS ou no Prisma que eu falei mais anteriormente nesse vídeo. Porém, os pontos negativos aqui também são os mesmos. Estabilidade e segurança a bordo em caso de colisão. Não são das melhores, então assim como o Celta, é um carro mais voltado para um uso urbano. Em 8º lugar ficou o Fiat Palio Bolha, de 3ª geração, na versão HLX, né, que é a top de linha para a época, 4 portas ano 2005, equipado com motor 1.8 8 válvulas Flex GM Família 1 e câmbio manual de 5 marchas. Tabela FIP desse carro está em R$ 21.933 e a cesta de peças ficou em R$ 3.285. Bem barato para manter um carro com um ótimo motor, de muito bom desempenho
e ótimo acabamento interno. Também boa lista de equipamentos para a época, tinha um quadro de instrumentos bem completinho, já contava até com computador de bordo, bem interessante. Porém, como pontos negativos, o consumo de combustível é um pouco alto. Isso aí vem de brinde, né, com os motores GM, aí de 1.8, 2.0 para cima, geralmente não tem um bom consumo de combustível. E o espaço interno, para quem vai no banco de trás, também é um pouco mais reduzido. Tirando isso, excelente carro, com certeza. Em sétimo lugar, apareceu um Honda nessa lista. Fit, na versão EX, top de linha, ano 2005. Com motor 1.5 16 válvulas, é o L15A, apenas a gasolina, e esse aqui já é com comando de válvulas variável do tipo VTEC. E o câmbio é manual de 5 marchas de engates leves, justos, precisos, como todo bom Honda. A tabela FIP dele está em R$ 24.768 e a cesta de peças ficou em R$ 3.251. Excelente carro com um motor bem confiável, resistente, que não quebra com facilidade se você cuidar bem dele, obviamente. Além disso, é um carro de ótimo espaço interno, é um carro bem versátil, com bons materiais empregados ali no acabamento, e por isso é um carro bem valorizado, fácil de revender. Porém, como pontos negativos, o tanque de combustível é pequeno, tem apenas 42 litros de capacidade, então fique ligado na autonomia desse carro. E com relação ao motor, ele exige uma manutenção extra, que é o ajuste periódico preventivo da folga de válvulas, que se você não fizer, ele pode começar a perder potência e gastar mais combustível. Em sexto lugar, temos o Chevrolet Corsa Hatch Premium, ano 2009, com motor 1.4 8 válvulas Flex GM Família 1 e câmbio manual de 5 marchas. Tabela FIP, R$ 25.283 e a cesta de peças dele ficou em R$ 3.192. Esse vídeo foi ao ar ano passado, em junho, mas os preços ainda condizem muito com o que é praticado hoje em dia, não mudou muita coisa. É um carro com um ótimo motor, que se você também cuidar bem dele, não vai te dar problemas com facilidade, consumo excelente e com espaço interno até razoável, maior do que o Corsa B, né, o Classic. Porém, como ponto negativo principal aqui, os materiais empregados no acabamento interno, que tem qualidade apenas condizente com a categoria desse carro. Mas tirando isso, é um ótimo carro compacto, com certeza. Passando para o quarto da lista, ainda na GM, Corsa Wind, 2 portas, ano 99, para você que está pensando no seu primeiro carro ou está querendo um carro mais barato para trabalhar, não quer gastar muito, é uma ótima opção de compra. Esse aqui é equipado com motor 1.0 8 válvulas, apenas a gasolina, e câmbio manual de 5 marchas, o mesmo que viriam nos Corsas mais novos. E a tabela FIP desse carro tem R$ 9.599. Vamos colocar aí, se você encontrar um carro desse bem cuidado, com baixa quilometragem, uns 10 a 12 mil preços médios de mercado, mas pode ser uma boa opção de compra, porque a cesta de peças dele é muito barata, ficou em R$ 3.155, valores cotados em dezembro de 2021. Então, um hatch compacto bem barato de manter. Claro que, repetindo, estou falando aqui de peças de trocas periódicas preventivas, mas na manutenção corretiva, se você precisar trocar ali buchas de bandeja, bieletas, algo do tipo, também não vai sair muito fora de um carro dessa categoria. Embreagem também, se precisar trocar, parte de bobina de ignição, tudo muito barato. É um carro de excelente motor, bem confiável, resistente da mesma forma e muito econômico. É um carro compacto, bem leve, então esse motorzinho 1.0 vai empurrar ele de forma satisfatória. Porém, pontos negativos aqui é que ele não tem um bom espaço interno, obviamente. O porta-malas é pequeno, 260 litros de capacidade. E tem um detalhe que esses carros um pouco mais antigos, principalmente, né, carros de entrada, utilizavam pneus de aro 13. E sabemos que hoje em dia esses pneus estão ficando um pouco mais difíceis de serem encontrados no mercado. Então aqueles preços que a gente costumava ver de pneus aí a R$150, 170, hoje em dia é bem difícil de encontrar. Você vai encontrar pneus de aro 13 para um carro desse hoje aí, quando encontrar, no preço de um pneu de aro 15. Então o custo de pneus acaba ficando um pouco mais caro, mas mesmo assim ainda ficou bem barato de manter, porque nessa lista de peças também estão inclusos valores de pneus. Se você quiser conferir, como eu disse, ao final vou deixar essa playlist lá para você ver o vídeo do Corsa Wind e de todos os outros que você quiser mais em detalhes. Mas passando aqui agora para o quarto da lista, Fiat Uno
Mille Way Economy 4 portas, ano 2012. Como que o Uno Mille não ia estar na lista dessa, né? Chegamos nele. Motor 1.0 Fire, 8 válvulas, flex, excelente. Câmbio manual de 5 marchas, sem susto, sem problemas. Tabela FIP na faixa dos R$ 25.067. E a cesta de peças dele ficou em R$ 3.151. Esse vídeo foi ao ar em abril agora de 2022, então também preços bem atualizados. É um carro de mecânica bem confiável, como eu disse, com um consumo de combustível muito bom e excelente revenda. É um carro que hoje está sendo negociado aí praticamente acima de tabela FIP. E além disso, muito fácil de revender. Você anunciou um carro desse, já tem fila de interessados para dar uma olhada. Então, muito bom nessa parte. Porém, com pontos negativos, espaço interno bem reduzido, é um carro bem compacto, acabamento da mesma forma, é bem de subcompacto mesmo, suspensão de comportamento mais dura, mas também ela é voltada para o trabalho. Se você precisar levar mais cargas ali no porta-malas, vai levar com tranquilidade, é uma suspensão que aguenta também. E mesmo problema aqui dos pneus, também trabalha com pneus de aro 13, então um pouquinho mais complicado de encontrar hoje em dia, mas no mais, excelente carro, acima de qualquer comentário, não é? E chegamos aqui no top 3 agora. Medalha de bronze foi para o Volkswagen Gol geração 3 Power, 4 portas 2005 com motor 1.88 válvulas, já é flex e câmbio manual de 5 marchas. Tabela FIP de um carro desse hoje tem R$ 22.942 e a cesta de peças ficou em R$ 3.135. Também foi um vídeo cotado bem recentemente, mês passado agora, maio. Então, preços bem atualizados. Excelente motor, né? Família AP, não tem nem o que dizer. Bem resistente, confiável, não quebra com facilidade. Ótimo desempenho para um carro bem leve, né? Um compacto de menos de 1.000 quilos. Vai muito bem esse motor 1.8. E o acabamento do Gol, nessa geração 3, ele ainda era muito bom, né? Apesar dos primeiros geração 3 lá de 99, 2000, ainda tinha uns materiais um pouco melhores, mas aqui no 2005 ainda não deixava a desejar. Além disso, um design interno ali de linhas bem inovadoras, bem modernas para a época, que ditou o design interno da Volkswagen e dita até hoje. Então foi um carro desenvolvido muito à frente do seu tempo. Não é à toa que é considerado por muitos como o Gol mais bonito já fabricado. Porém, como pontos negativos, espaço interno também não é dos melhores. Estamos falando de um carro compacto, não espere algo diferente. E é um carro super valorizado, então você vai encontrar um Gol G3 praticamente no preço de um G4, porque é muito procurado hoje em dia. Então, se você está pensando em custo-benefício e em valor para investir em um carro, talvez ainda não seja a melhor das opções. Mas, ficando aqui com a medalha de prata, vamos de Chevrolet Cadette SL91. Olha só que curioso. Motor 1.8, 8 válvulas GM, família 2, só a gasolina, e esse motor ainda era carburado. É um carro que eu já tive, foi o meu primeiro carro e na época já era um carro bem barato de manter. Hoje em dia não mudou muito. Equipado com câmbio manual de 5 marchas, de bons engates, e é um carro que está hoje aí na tabela FIP avaliado em R$ 6.489. É claro que dependendo do estado de conservação, você vai encontrar anúncios aí na faixa dos 8, 10 mil reais talvez. Mas é um carro que vale a pena pela cesta de peças, que é bem barata, R$ 2.873. E é um carro com um ótimo motor, com bom desempenho para a carroceria dele, bem estável em curvas. Eu mesmo já fiz várias viagens com esse carro na época e não passei susto em momento algum. É um carro com boa resposta ao acelerar, com bom prazer ao guiar, um carro de comportamento um pouco mais esportivo para quem gosta e quer investir pouca grana, pode ser uma boa opção de compra. Porém, tenho que dizer que é um carro com consumo de combustível mais elevado, não seria de outra forma em um motor GM, principalmente lá da década de 90, que não tinha nem injeção eletrônica. Então, consumo alto, é um motor ainda que trabalha com carburador, dependendo do mecânico, já não vai lidar muito bem com essa tecnologia retrô, porque depende de ajustes ali para que ele funcione de forma correta. Então tem que ser um mecânico ali bem metódico, bem dedicado mesmo para colocar um carburador desse afiado no ponto se precisar, não é? Além disso, o espaço interno não é muito bom, é um carro que tem apenas 2 portas, o acesso ali para o banco de trás é bem complicado, teto
tem uma caída bem acentuada ali na parte traseira, então o espaço para a cabeça também fica prejudicado, e também utiliza pneus de aro 13, então mesmo problema dos outros carros anteriores que eu falei. Eu diria que o Kadett é um carro mais voltado para você que quer curtir ali um final de semana, dar uma voltinha, sentir a pegada de um carro um pouco mais antigo, ainda carburado, com custo de manutenção barata, né? Para você que gosta de carro antigo, quer às vezes participar de um encontro de carro antigo. Esse aqui já vai estar com mais de 30 anos de fabricação, dá até para colocar placa de coleção se você quiser, e com um custo barato de manter no dia a dia. É claro que também um carro desse um pouco mais antigo vai dar alguns probleminhas ali adicionais, algumas manutenções corretivas de um carro com mais de 30 anos. Então, algo para você ficar ligado também. E o grande campeão da nossa lista, o carro mais barato de manter, que eu já fiz levantamento de preços aqui nesse canal, é o Ford Fiesta Hatch 4 portas ano 2008, equipado com motor 1.0, 8 válvulas Zetec Rocan e câmbio manual de 5 marchas IB5. Tabela FIP R$ 19.361 e a cesta de peças dele ficou em R$ 2.812, porque esse carro também não trabalha com correia dentada. Aqui é corrente de distribuição, então uma manutenção a menos para você se preocupar. E é um carro de ótimo motor, bem resistente, confiável, repetindo o que eu falei lá do outro Fiesta Zetec Rocan. Fique ligado com a parte de arrefecimento. Pega um carro desse, já troca ali o líquido de arrefecimento, troca a válvula termostática, coloque uma de qualidade, verifique ali o cavalete d'água, se não tem indícios de vazamento, que tirando isso, vai ser manutenção de rotina, é um carro que não vai te dar maiores problemas. Além disso, um carro muito econômico para o dia a dia, para o trânsito urbano, para você trabalhar, pode ser uma excelente opção de compra e com preço acessível. Um carro aí, olha, na faixa dos R$20 mil, ano 2008, excelente, né? E também com um bom espaço interno condizente com a sua categoria. Pontos negativos aqui é o desempenho, óbvio, né? É um motor 1.0, então não espere ultrapassagens e retomadas de velocidade esplêndidas com esse carro. É um carro mais voltado para o dia a dia, para você andar com mais tranquilidade. E o acabamento interno também não é dos melhores mesmo comparado com alguns de seus concorrentes. Mas pode ser uma excelente opção de compra, com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa lista que eu trouxe aqui, qual desses você levaria para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo assim de ranking, em formato assim de lista, também deixe aqui nos comentários, o seu feedback vai ser muito importante para eu saber se eu devo continuar trazendo conteúdos dessa forma aqui para o canal. E como eu disse, aqui ao final estou deixando a playlist de todos os levantamentos de preços de peças que eu já fiz de todos os carros aqui nesse canal, para você conferir lá os valores que eu disse ao longo desse vídeo e ver várias outras informações interessantes para você escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.